Olá, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho. Como todos sabem, nós ainda estamos com as atividades presenciais suspensas por causa do coronavírus, então nós estamos com os nossos evangelhos acontecendo aqui no Instagram. Então, às quintas-feiras ocorre sempre às 20 horas e aos sábados ocorre sempre às 14h30. Nós também temos aqui na casa o atendimento fraterno, que ele ocorre online. Então, se você precisar conversar, você tem alguém que precisa de um pouquinho mais de atenção, de alguma orientação à luz da doutrina espírita, nós estamos aqui para conversar com vocês. Então, o nosso telefone, anota aí que é um número que mudou, né? E a gente já divulgou nas redes sociais. Então, se você não tem um número novo, anote. É 96327-3578. 96327-3578. É só você deixar uma mensagem no WhatsApp ou você ligar mesmo nesse número, que daí uma das pessoas que atende no atendimento fraterno, que está lá no plantão de atendimento, vai entrar em contato com você, vai conversar um pouquinho, esclarecer as dúvidas, mostrar assim, um novo olhar para a situação que você está vivendo, através das orientações que a doutrina espírita nos passa. A gente fala que a doutrina espírita ela é muito acolhedora, né? Que ela nos permite entender todas as... através de exemplos de Jesus, né? Que nada na nossa vida acontece por acaso. Então, a doutrina está muito nisso. Oi, tudo bom? Olá, tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar com vocês. Muito bom ter você aqui, Clever, com a gente. Eu estava dando os recados agora e eu vou continuar, tá bom? Com os recados. Legal. E depois a gente começa o nosso bate-papo aqui. Bacana. Pode ser? Pode. Deixa eu só pegar um fone de ouvidos aqui que para mim tá chiando. Só um minutinho. Enquanto isso, enquanto meu fone de ouvidos vem, daí a gente vai conversando. Hoje a gente teve um pit stop aqui no Esperança, né? Que é um momento que a gente fica lá no Esperança, a equipe da Cesta Básica fica aguardando as pessoas que querem fazer doação, né? Então, são através de doação de itens de cesta básica. Hoje nós recebemos itens para 4 cestas, Cleber. Graças a Deus, foi uma boa doação que nós recebemos hoje. E através dessas doações que a gente consegue... agora tá melhor. Agora melhorou bastante. Agora melhorou. Então, através dessas doações que chegam lá na nossa casa, que a gente consegue montar cestas básicas para as famílias. Nós temos uma média de doação de 100 até 130 cestas básicas. E só é possível a gente conseguir fazer essas entregas graças às doações que a gente recebe no Esperança, né? Então, gratidão a todos aqueles que nos ajudam através das doações, do compartilhamento dos nossos pedidos aqui nas redes sociais, através das preces, ou seja, de todas as formas que nos ajudam. Antes da pandemia, Kleber, a gente entregava lá uma média de 60 cestas, então a gente mais que dobrou esse número, né? Então só foi possível com essas doações que nós recebemos através do drive-thru, dos depósitos que entram na conta do Esperança. Então a gente tem muito que agradecer a confiança que as pessoas têm nesse trabalho da nossa casa. E como a gente sempre fala aqui, nós somos os pedintes, né? A gente só vem aqui, como espírita, a gente vem e pede, né? O trabalho é de todos aqueles anônimos que não aparecem aqui, mas que estão fazendo essa campanha existir. Então, a nossa gratidão eterna a cada um de vocês. E que Deus abençoe a família de todos vocês, para que
a gente consiga juntos atender mais famílias, né, Kleber? A gente sabe como é difícil. Você também está numa região que precisa bastante, né? Então, essa união fortalece para continuar essa caminhada. Com certeza, é sempre importante a gente ajudar, a gente fazer a nossa parte, né? E às vezes aquilo que a gente tem em casa lá, que às vezes até faz falta, mas a gente precisa pensar em quem não tem, né? Pensar em muitas vezes quem passa por muita dificuldade, enfim, não tem às vezes o almoço, ou a pessoa, por exemplo, dá para o filho e fica com fome, né? Então é triste a gente pensar que ainda tem, isso acontece ainda hoje, né? Bom seria se a gente não tivesse que fazer esse tipo de trabalho, que todo mundo tivesse oportunidade, né? Mas infelizmente, e a gente como espírita sabe que nada é por acaso, né? Mas mesmo assim, se a gente puder dar um pouco de conforto para as outras pessoas, se a gente puder compartilhar aquilo que a gente tem, é sempre bom, por palavra ou como vocês fazem por parte material, enfim, se a gente puder ajudar é sempre bom, né? É verdade. Eu lembro que uma vez, a gente já tem esse trabalho há mais de 15 anos na casa, né? Só que sempre com um número menor. E uma vez uma senhora falou para mim assim, vocês entregam a cesta básica pra gente, né? Eu fiz uma coisa muito legal. Ela foi contar pra gente que a gente tem um bate-papo. Quando não tem a pandemia, a gente entrega na última semana do mês e a gente dá um café. Então, a gente toma café todos juntos, a gente tem um bate-papo. Então, às vezes, a gente fala sobre o ensinamento do Cristo, ou vai um profissional da saúde. Então, a gente sempre tem uma palestra diferente nesse dia. Então, essa senhora falou assim, eu tinha meio pacote de arroz e uma vizinha me pediu arroz, né? E eu dividi o meu pacote. Você não acredita que eu dividi o pacote que eu tinha? No dia seguinte, não chegou uma mulher aqui com uma sacola com arroz, feijão, macarrão e mais um monte de coisa. Eu falei, ai, que bom. Ela falou, sabe o que eu fiz? Eu não. Eu peguei, dividi, fiquei metade para mim e levei para minha vizinha que estava precisando. Então a gente vê como é bonito, né? Então, às vezes, até aquele que tem menos, ele divide e acaba multiplicando. Como Deus é bom nessas coisas, né? Com certeza. E a gente sempre tem que confiar, né? Eu lembro agora, falando aí da passagem de Jesus, que ele fala, né, que muitas vezes, não só na parte, né, da alimentação, mas mesmo na pandemia, às vezes a gente está passando por uma série de dificuldades que Jesus diz para a gente não se preocupar, né? Se Deus dá para os pássaros, né, que eles não plantam e nem colhem, enfim, o passarinho está lá e Deus dá comida para ele, por que ele não vai deixar a gente, então, sozinho, né? Então, também é um ato, muitas vezes, de humildade, da gente poder parar, de pedir, de saber ir até o Cristo, né? De fazer a prece, enfim, de conversar com Deus, que Ele não abandona ninguém, né? A gente está sempre aí e a gente pedir, a gente vai pedir, obtereis, né? Tem que pedir, a gente recebe, né? Então, é Essa importante. passagem é tão linda, né? Olhai as aves no céu. É uma das passagens mais lindas do Evangelho. Então a gente tem que confiar, acho que é em todos os sentidos, né? A gente precisa muitas vezes dar a nossa prova de fé, né? Eu tenho um amigo que ele é espírita também e ele está internado com Covid, tá? Um mês na UTI. Infelizmente a gente não consegue ir até ele, né? Mas a gente consegue às vezes mandar áudio e tudo, a gente estava falando isso para ele, né? Falar, olha, por mais que a gente conheça a parte teórica, né? Mas quando a gente tem que dar a nossa prova de fé, de que a gente realmente acredita, de que a gente tem que lutar com todas as nossas forças, é difícil, né? Acho que não importa, é o nosso lado humano, né? Que fala mais alto, né? Mas a gente tem que ter essa confiança, né? De acreditar que a gente é capaz. Com certeza. Ontem eu estava conversando com uma moça e falei assim, se a gente acredita que Deus está conosco, nenhuma dificuldade é tão forte, porque a gente sabe que não está sozinho. E é isso, né? Com certeza, se aparece a dificuldade, junto vem a solução, né? Aí vem os mentores e tudo para poder ajudar a gente a conseguir achar essa resposta, né? Às vezes a gente tampa o ouvido e fala não quero ouvir, né? Mas a gente precisa também dar essa oportunidade para a espiritualidade acessar aí a nossa intuição, e às vezes no sonho a gente acorda ali com uma esperança, ou às vezes até com a própria solução já, do tipo, vou fazer tal coisa e dá certo, né? É isso mesmo. Kleber,
Você prefere, como você é convidado de hoje, primeira vez que o Kleber está aqui com a gente hoje, você prefere fazer a prece inicial ou a final? Ah, eu posso fazer a prece final, vai. Ai, que bom! Eu já enjoei da minha prece final. Eu falo, todo mundo que vem aqui, eu falo assim, gente, vocês querem fazer a prece final ou a inicial? Daí, quando a pessoa fala assim, eu quero a final, eu falei, uma prece diferente da minha. Legal. Porque a gente sempre ouve a nossa prece, às vezes a gente precisa que outra pessoa faça também, para a gente ficar assim, refletindo na prece que o outro está fazendo, né? Com Então, certeza. eu falo que é sempre bom a gente fazer essa troca sempre. Então vamos começar, eu faço a inicial, daí a gente dá continuidade, porque o assunto de hoje é um assunto tão gostoso também de falar, né, Kleber? Com certeza. Então, assim, agradecemos a Deus e toda a espiritualidade aqui, os nossos mentores com esperança, os mentores do Vinha de Luz que está conosco aqui hoje, os mentores individuais de cada um de nós que estamos aqui assistindo. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, muita alegria. E as palavras de hoje do Evangelho, que elas possam ser finalmente para o nosso dia a dia, para que a gente possa sempre fortalecer a nossa fé. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, vamos falar hoje sobre o livro Fonte Viva, né? Que é o capítulo 124, Não Te Canses. Eu vou ler esse comecinho, Kleber, daí a gente continua e daí Pode a gente ser. vai tocando a nossa conversa, tá? Legal. Então, é um livro que foi psicografado, o meu tá até aqui velhinho, como toda vez eu mostro. É de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. Então começa assim: não te canses, não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É uma carta de Paulo a Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Então, Paulo já nos chama para a gente não desanimar, não cair, né, nessa caminhada. Sim, e é interessante depois na explicação do próprio Emmanuel, né, que ele fala, né, no buril começou a furir o bloco de mármore embrutecido, aí a pedra se desesperou, né, imagina a comparação que ele faz, né, de uma coisa, o buril, né, e a pedra, né, mas clamou pelo seu próprio destino, aí depois aparece a escultura, né, que seria o resultado final, né. Daí fala também da questão, né, da largata que se transforma em borboleta, né. E aí eu peguei esse paralelo aí dessa questão da transformação, né, porque a largata está ali se arrastando, aquela coisa ali, e depois ela vira a transformação da borboleta. Eu acho que é o que é o nosso chamamento, né. E eu gosto muito da doutrina espírita, que ela nos chama para a transformação de dentro para fora, né? Normalmente é o contrário, as pessoas vão com a dor para alguém tirar delas, né? É claro que dentro da casa espírita a gente tem toda a parte ali do atendimento fraterno, dos passes, enfim, da palestra pública, que ajuda a gente naquele momento de dor para ter o conforto e o consolo, né? Mas depois a gente começa a estudar e a gente começa a perceber que essa mudança tem que partir primeiro da gente, né? Que às vezes a gente acha que o problema está nos outros, né? E na verdade o problema somos nós, né? Então, eu lembrei daquela frase, né? De conheça-te a ti mesmo, né? Que estava no templo de Delfos, né? No templo de Apolo em Delfos, que ficavam lá as pitonis lá, que a pessoa ia lá para poder pedir um conselho e na entrada tinha escrito isso aí, né? Então você precisa se conhecer, né? Então eu preciso saber quem eu sou, enfim, ter a humildade de ver ali os meus defeitos, os problemas que eu tenho, porque normalmente a grande questão dessa transformação que a gente precisa ter é que a gente tem um embate muitas vezes direto com as outras pessoas e a gente acha que o outro está errado. E a grande questão é que a gente precisa primeiro aprender a amar-nos, aprender a nos respeitarmos, aprender a se aceitar como você é, independente do problema que, por exemplo, que eu tenha, da dificuldade que eu enfrente, porque daí a vida começa a ficar muito mais fácil, né?
E aí, assim, quem é o próximo, mais próximo de nós? A gente vai falando aqui da caridade, né? Então, primeiro eu preciso praticar essa caridade comigo mesmo, né? Fazendo isso, né? Fazendo essa reflexão interna de entender quem eu sou, para depois eu começar a me mudar, a me moldar, a aceitar as pessoas que a gente vê a questão da misericórdia, né? Então, eu estou ali convivendo com pessoas difíceis, mas aí começa a me colocar no lugar delas, né? E aí eu começo a tomar consciência desses defeitos que eu tenho e começo a me mudar. E aí a gente pega o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele não ia lá, enfim, e mandava as pessoas fazerem, né? Ele era o exemplo, ele era aquela coisa do mestre, né? Ele dava o exemplo, né? Então a gente pega esse exemplo de Jesus. Então eu preciso mudar em mim mesmo, me transformar primeiro, para depois eu começar a partir em frente, né? Então, essa coisa, né, do que o Emmanuel fala aqui, da gente não se cansar de praticar o bem, enfim, da gente não desistir da borboleta que tá, da lagarta que está ali se arrastando, que se transforma na borboleta. Eu vejo como essa coisa dessa mudança que chega um momento da nossa vida que a gente precisa dar, que a gente precisa fazer. Porque você começa a viver aquelas coisas dos altos e baixos, né? Então, você está bem, está feliz, aí acontece alguma coisa, você está triste, então você fica vivendo os extremos, né? E eu acho que o importante é a gente estar ali no meio, né? Claro que não tem felicidade eterna, mas também não tem tristeza que perdure pro resto da vida, né? Então a gente precisa começar a entender no contexto que a gente vive, com as pessoas que a gente vive, e transformar esses limões que a vida nos dá numa bela numa limonada, né? Então a gente precisa fazer essa mudança, fazer essa transformação, né? E tem... Kleber, e assim, quantas vezes que a gente não é lagarta, né? Eu Com penso certeza. assim, quando a gente pensa na história da lagarta, que ela se derrete, ela tá lá se arrastando, é um bichinho que não é bonitinho, né? Tá lá se arrastando. Daí ela precisa olhar para dentro de si, que é aquele momento que ela entra no casulo, na crisálida, ela fica ali quietinha, e quando ela sai com uma borboleta. E esse momento na nossa vida, muitas vezes, é aquele momento que a gente acha que o sofrimento não vai ter fim, né? Então a gente se sente realmente assim, desprovido de tudo, a gente se sente fragilizado, a gente acha que está sozinho e muitas vezes a gente se fecha. E quando a gente se fecha, a gente descobre e a gente busca a fé dentro de nós, a gente busca Deus, é como se a gente florescesse de novo, a gente fizesse igual a borboleta, né? A gente criasse asas e virasse um ser diferente, né? A gente consegue tirar a força de onde a gente não imagina. E muitas vezes a gente vai conseguir sim fazer isso, outras vezes a gente vai perecer. Porque muitas vezes na borboleta, né, se ela tá, na hora que ela tá abrindo as asas, que ela tá saindo do casulo, se a gente for lá e mexer nela, ela vai morrer. Porque ela tem que passar por aquela situação, por aquela dor. Então ninguém vai vir tirar a nossa dor. As pessoas elas podem observar, podem conversar, mas não vai poder entrar dentro da gente e tirar a dor. Mas a hora que a gente passou por aquilo, a gente vai se tornar um ser muito mais forte, muito maior. E se a gente olhar os grandes mestres do passado, a gente olhar Jesus, quantas dificuldades ele passou aqui, quantas vezes ele foi provado, ele foi testado, e a cada instante ele provou a sua fé. E a força dele é tão grande, é tão bela, que hoje ele tá, as palavras dele são presentes na nossa vida como se ele estivesse sentado aqui do nosso lado conversando, né? E eu falo que quando a gente olha para Jesus tendo um ser que evoluiu e cresceu e chegou até onde ele é hoje, nós também temos essa possibilidade de sair como lagartas e virarmos borboleta. Ou seja, a gente pode virar um ser tão... Vamos virar um dia, daqui a milênios, sei lá quantos anos, quantos séculos, quantos milênios, a gente vai virar um ser iluminado. Não tem como voltar para trás. Então, mesmo que a gente se revolte, que a gente não queira, que a gente force a não ir para frente, todos nós vamos ter que ir para a luz, né? Vamos ter que evoluir. E o que vai fazer a gente evoluir vai ser esses desafios. É o buril na pedra, é a transformação da lagarta. Então, assim que a gente vê essas mudanças, somos nós também, né? E como você tão bem falou, a gente precisa olhar para a gente com mais amor, né? Que não tem como a gente não nos amar e querer dar para aquilo que a gente não tem dentro de nós, né?
Não, com certeza. E eu acho que assim, né? É você começar do micro para o macro, né? Então, o micro é quem? Sou eu, né? Então, eu aprendo a me amar, eu aprendo a me aceitar, eu consigo ali, muitas vezes, superar algum trauma, alguma coisa que eu carrego da infância, ou às vezes até de uma outra encarnação. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente quer fazer o contrário, né? Então eu vou lá, é importante ajudar o próximo, é importante, como você citou no começo, da gente fazer esse trabalho de doar cesta básica e tudo mais, com certeza é. Mas a grande questão aqui, estava dando uma lida no Livro dos Espíritos, né, na parte da lei do trabalho, até foi o tema da aula agora nossa do ESD, né? E no finalzinho dessa parte da lei do trabalho, na questão acho que 685A, tem uma explicaçãozinha do Kardec, né? E é mais ou menos assim, a gente precisa trabalhar dentro de nós a questão da educação moral, né? É aquela que cria o nosso caráter, né? Então, baseado nas leis divinas. Então, eu preciso começar a entender isso, eu preciso começar a aceitar isso, que a gente sabe que a lei divina está gravada na nossa consciência, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente tem o livre-arbítrio de muitas vezes escolher fazer as coisas da maneira que a gente quer, baseado às vezes no nosso orgulho e na nossa vaidade, que a gente começa a dar essas cabeçadas e a fazer, não ir para o lado correto, não ir para um lado que dê muito certo. Mas se a gente começa a buscar isso dentro da gente, de transformar a questão moral dentro de nós, que é o grande chamamento que eu acho que o Espiritismo traz, e você começa a fazer isso, é aquela coisa, o que eu posso fazer para o mundo, né? O que eu posso fazer para um mundo melhor, para um mundo diferente? Não que eu vá lá exigir das outras pessoas que elas mudem, mas através do meu exemplo, eu consiga transformar as pessoas que estão em volta. E aí a questão, agora a gente fala um pouco do seio familiar, né? Então, que seria o próximo grupo perto da gente. Então, às vezes a gente vai querer fazer a caridade, infelizmente a gente conhece bastante pessoa que às vezes vai trabalhar na casa espírita e vai lá trabalhar em grupo mediúnico, na desobsessão e tudo mais, e vai lá orientar espírito, mas ela tem um problema grande dentro da casa dela. Então, os espíritos encarnados que estão ali na casa dela precisam de atenção, então a gente foge daquele embate para tentar ir fora. E é justamente esse chamamento que a gente precisa ter de, não, mas o meu trabalho principal, vamos dizer, a minha missão principal está dentro da minha casa, está dentro com as pessoas que eu convivo, com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com os meus filhos, avós, vizinhos e por aí vai. Então, assim, aceitar as pessoas, né, que é a questão da misericórdia, como eu falei. Não que eu vá ser conivente, muitas vezes, com os erros das outras pessoas, né? Então, a gente tem uma amiga que o irmão dela tem problema com alcoolismo e tudo mais, mas ela fala, olha, o amor, ele não tem distância, o amor, ele não tem limites. Então, a gente se ama alguém, a gente é esse amor que acho que Jesus prega, né? A gente tem que amar ele sem limites, enfim, e estar sempre do lado daquela pessoa que a gente ama, porque às vezes a gente escorrega e cai, e é sempre bom quando a gente tem alguém que a gente ama perto da gente para ajudar a gente a erguer de novo, para ajudar a gente a caminhar de novo, né? Então, a gente não desistir, porque é justamente o contrário, né? Você vê a pessoa errando, a primeira atitude que você tem é de condenar, né? É de julgar. Aí eu lembro da passagem de Jesus lá, com a mulher adúltera, né? Que os fariseus, enfim, o pessoal levou para ele, né? A mulher adúltera, e pela lei mosaica lá, tinha que ser apedrejada a mulher, né? Para o homem não acontecia nada, enfim, mas a mulher ela tinha que ser apedrejada. Eles disseram, bom, se ele falar alguma coisa errada contra a lei, ele vai ser preso, né? E a grande questão, assim, que Jesus era uma pessoa que tinha ali um poder tão grande perto dele que as pessoas não conseguiam mentir. E aí levaram a mulher para ele e ele começou a escrever na areia. E as pessoas, eu acho que ele devia estar escrevendo ali o pecado de cada um, enfim, o problema que cada um tinha. E dos mais velhos para os mais novos não ficaram ninguém, né? Até que só sobrou a mulher. Ele falou, olha mulher, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Então percebam o amor de Jesus até onde vai, né? Então quer dizer, ele tinha ali, ele não realmente podia condenar, mas não. Ele deu o exemplo de dizer, olha, vai embora, vá e não peques mais, ou seja, mude, se transforme. Busque dentro de você essa transformação de fazer diferente, né? Como a explicação do Kardec lá, trabalhe em você essa questão moral para você ser uma pessoa melhor. O que às vezes o que ficou para trás, e tem muito isso também, a gente ficar preso ao que ficou, enfim, do que a gente fez,
ou está muito preso ao futuro. A questão é o presente, é o que eu consigo fazer agora, o que eu posso fazer hoje para ter uma amanhã melhor, né? E uma coisa que você falou, Kleber, que faz a gente refletir, é que depois desse cuidado que a gente tem que ter conosco, é o cuidado com os mais próximos, que é a nossa família, né? Que é porque a gente vê muito em casa espírita assim, eu vou no sábado dedicar o meu sábado para a casa espírita. Então vai lá, trabalha, e lá na casa espírita tá com aquele sorrisão, sempre bom, bem-humorado, e a gente fala, nossa, aquela pessoa é um ser de luz, né? E a gente conversa com o filho, com o irmão, com a mãe, a pessoa é um ser totalmente explosivo. Então a gente fala assim que às vezes para fora é muito mais fácil a gente ser caridoso, ser bondoso, né? O difícil é no nosso lar. E essa pandemia nos levou para onde? Para o nosso lar. Para a gente ficar lá, igual a gente está aqui na reunião, nas redes sociais, mas a gente está cada um na sua casa, né? Então, o que ela veio nos ensinar também é que a gente vai ter, de uma forma ou de outra, ter que conviver com aquelas pessoas que a gente nasceu naquele ciclo, não dá para fugir. Então, a gente enche a nossa agenda de compromisso, é trabalho, é vida social, é casa espírita, é trabalho social, então a gente não tem tempo de ficar em casa. E hoje a gente foi chamada a ficar como? Em casa. No comecinho da pandemia, que a gente estava mais confinado ainda, muita gente começou a trabalhar em casa, os filhos em casa, então a família toda ficou reunida, e a gente viu famílias que se fortaleceram e famílias que já não suportaram, né? A gente vê que não conseguiram seguir esse caminho. Então, esse resgate da família, ele está sendo muito forte agora, né? Esses valores que nós não conseguimos fortalecer em outros momentos, agora nós somos convidados a fazer esse cuidado com as pessoas que estão ao nosso lado, entender que às vezes a gente tem parentes mais difíceis no nosso lar, companheiros mais difíceis, mas que, como você mesmo falou, o amor é possível curar todos, né? Então a gente precisa exercitar isso, que é o que a doutrina nos fala. Não adianta a gente ir na casa espírita fazer um monte de coisa boa e dentro do nosso lar a gente não fazer, né? A gente tem que ser fora da casa espírita do jeito que a gente é. Nós somos espíritas em todos os locais, né? Em todos os lugares. E é importante a gente sempre lembrar disso, né? Esse convite para esse cuidado que nós temos que ter conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. Porque se a gente faz esse cuidado na nossa família, a gente vai conseguir passar esses exemplos, né, de amor, de carinho, de atenção para os nossos vizinhos, que vai melhorar o bairro, e daí um núcleo familiar consegue mudar tudo, porque daí vai virando exemplo para o outro, quando vê esse planeta tá como a gente deseja. Mas a gente tem que começar no micro mesmo, em nós, para os nossos familiares, e assim vai seguindo essa caminhada, né? Não, com certeza. E é engraçado que a gente teve uma aula semana, acho que retrasada, tem uns 15 dias mais ou menos, com a Madalena, né? E ela estava falando sobre a família, né? E é interessante que ela falou, olha, Jesus pregou o amor, né? Mas a gente ainda está na fase da convivência, né? A gente nem chegou direito a aprender a amar. Então, é realmente difícil, acho que esse momento que a gente vive hoje, enfim, tem muita gente que terceirizou a paternidade, né? Enfim, tem o filho, mas aí tem alguém que cuida, aí manda para a escola, enfim, agora acho que é a fatura que veio, né? De dizer, olha, o filho é seu, né? Então você tem que conviver com ele, enfim, a gente sabe o quanto é difícil, então você muitas vezes tá ali o tempo inteiro dentro do mesmo ambiente, e criança a gente sabe que, né, enfim, tem que brincar e tem muita energia para pôr para fora. Então é um desafio, acho que é a transformação, né? Então, o que a gente pode fazer para mudar, né? Então, se, por exemplo, o vizinho, eu tenho um vizinho que eu não aguento, se de repente mora num prédio, às vezes o vizinho de cima faz muito barulho do lado, enfim. E a primeira coisa que a gente faz é reclamar. Então, por que a gente não faz uma prece, né? Então, se a gente faz evangelho no lar, por que não envolve essas pessoas de verdade, se coloque no lugar do outro, aprenda a entender, ver, porque às vezes a gente vê aquela pessoa ali como uma adversária, mas se você se faz, né, nesse papel de se colocar no papel do outro, às vezes você fala, poxa, mas é uma pessoa triste. Às vezes é uma pessoa doente do espírito, né, que
é aquela pessoa que a gente costuma dizer que o ódio é o amor que adoeceu, né? Então é uma doença do espírito, né? Então aquela pessoa é uma pessoa doente. Então por que a gente não envolve ela em luz, em amor, em paz, enfim, manda essas boas vibrações? Até estava lembrando, a gente vai fazer um ano que está com a casa fechada, né? Fala, poxa vida, tanto tempo a gente não recebe um passe, né? Então, até isso, né? Da gente ver que a casa está ali, né? A parte física está ali, mas o que mais importa é a questão, né, espiritual que está em volta. Então, se eu me projeto para aquele ambiente, se eu me sinto lá dentro, é como se eu estivesse recebendo passe. Não é como se estivesse, não, eu estou recebendo aquele passe. A espiritualidade está ali comigo naquele instante, né? Então, realmente a gente começar a praticar isso que a gente entende, né? Que às vezes a gente vai na casa espírita lá para poder assistir a palestra, não, se eu não receber o passe, se eu não tomar água fluidificada, não, para mim não valeu, né? Então, começar a entender isso, que é importante, com certeza, mas há algo a mais. Vai chegar um momento em que a gente não vai mais precisar, né, de ter o passe e de ter água fluidificada e tudo mais. Aquela simples palavra, o simples fato de estar ali, todo mundo em comunhão, pensando a mesma coisa, todas as pessoas recebem, né? Eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que eu atendi no atendimento fraterno, que a pessoa falou, olha, eu seria o próximo para passar ali no passe, mas eu me senti tão bem, aquilo na palestra me tocou tanto que não precisa, eu já recebi, né? Então, a gente também começar a ter essa coisa, né, de se doar, né? Então, de estar ali, de ouvir, enfim, de receber aquele ensinamento e praticar, né? Então, eu costumo dizer que a palestra boa é aquela que você assiste e às vezes fica ali a semana inteira ali, regurgitando ali, igual a vaca que come o capim, depois fica ali mastigando aquilo o tempo todo ali, que você fica, nossa, mas é verdade, né? Poxa, eu preciso mudar isso em mim, né? Então a gente precisa Parece realmente... que fez para mim a palestra. Exatamente. Então, começar a praticar isso dentro da gente, porque às vezes aquilo toca a gente num determinado, né, naquele momento, mas aí a gente volta para o automatismo. A gente volta a viver as nossas, dentro da nossa zona de conforto, enfim, isso eu não faço, porque fulano é muito folgado, então a culpa é dele e tudo mais, mas quando eu começo a me colocar no lugar do outro, e, né, se Jesus ensinou a gente a amar, ele não disse, olha, não é para amar só fulano, cicrano ou beltrano, é para amar todo mundo. Então, é para amar o bom, para amar o ruim, para amar a todos, né? Então, indistintamente. Então, a gente começar a pensar nisso de verdade, né? Será que se de repente acontecesse alguma coisa de muito grave comigo, eu ia aprender realmente a perdoar, né? Então, às vezes a vida nos coloca nessa condição para justamente a gente dar esse testemunho da nossa fé e da nossa vontade de mudar, né? Então, e claro que se eu começo a aceitar isso dentro de mim, se eu começo a mudar, a gente sabe que às vezes a gente tem um monte de coisa de expiação e prova para passar pela vida, principalmente as provas, né? Se eu melhorei, não tem porquê de ter sido provado aquilo, ou mesmo se eu passar por aquela dificuldade, vai ser muito mais fácil, porque eu vou aprender a ser resignado, né? Eu vou aprender a ver aquele problema de um ângulo muito mais tranquilo, enfim, aquilo vai passar com mais facilidade, né? É isso mesmo. E esse momento, né, que a gente está aqui, que você falou, a gente falou já da casa espírita, né? Sua casa também está fechada há quase um ano, igual a gente, né? Desde março. E daí a gente lembra de Cristo, né? Que ele sempre falou que não precisava de um templo, que a gente tinha que edificar o templo dentro de nós, né? Então a gente consegue fazer isso onde nós estivermos. Nós seguimos a doutrina dos espíritos, não é? Não é de um único espírito. Então é de um Deus maravilhoso, de um mestre que nos guia diariamente, de uma equipe espiritual gigantesca que nos mostra que a gente tem que fazer essa mudança dentro de nós mesmos. Que a única responsabilidade que nós temos quando a gente reencarna aqui é tentar acertar o nosso caminho e ser feliz, né? Porque daí a gente vai... Uma pessoa feliz, ela deseja o bem para todos. Uma pessoa infeliz deseja o mal para todos, né? E quando a gente é feliz, a gente ama essa vida, esse presente que nós temos, até os momentos difíceis, eles se tornam importantes, né? Então, até os momentos mais desafiantes da nossa vida é que vão nos dar a alegria de acordar outro dia e falar assim, não, hoje tem um desafio, vou enfrentar ele e vou embora porque eu sei que eu não estou sozinho,
né? E exercitar essa fé dentro do nosso lar, onde nós estivermos, é o que importa, né, Kleber, para a gente seguir essa caminhada. Porque senão a vida perde o sentido, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui, né? Então tem que existir um motivo maior para eu estar aqui nesse momento que nós estamos passando aqui na Terra, né? Não, com certeza. E outra coisa que eu estava lendo aqui, o texto que eu marquei aqui para a gente conversar sobre a paciência, né? Então, quando a gente começa a aprender a perdoar, enfim, aquelas pessoas que Deus colocou no caminho da gente como um instrumento do nosso sofrimento para testar a nossa paciência, né? A gente vai entendendo as dificuldades do outro, enfim, aquilo que eu falei de se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente começa a ser mais paciente, né, quando a gente começa a dar um passo atrás, né, então, enfim, de também, como eu disse lá no começo, conheça-te a ti mesmo, né, qual é o meu limite, né? Então, se eu estou ali conversando com a pessoa está me irritando, eu preciso aprender qual que é o limite que eu tenho, até onde a gente pode discutir, que às vezes eu ali no momento ali de eu explodo, enfim, eu acabo falando alguma coisa que eu posso ofender, que eu posso magoar, ou às vezes até falar coisa que eu nem queria falar, ou que eu nem muitas vezes acredito naquilo, mas no momento de explosivo ali, né, que você está agindo por instinto, né, você acaba falando bobagem, né? E pensar que assim, né, nós fomos criados espíritos ali simples, né, e sem conhecimento nenhum, e no começo a gente vivia basicamente pelo instinto de sobrevivência, de alimentação e reprodução, né? Basicamente as nossas três coisas, né? E aí, na medida em que a gente foi usando a nossa inteligência, a gente começou a aprender a usar a razão, né? Então, a gente vê muitas pessoas, né, falando do olho por olho, dente por dente, por ser da lei de Talião, né? Mais antigo que Moisés, né? Então, o quanto as pessoas ainda estão tentando ainda mudar, enfim, mas se a gente tem já a razão, e acho que o momento que busca, que a gente precisa começar a buscar dentro da gente agora, é esse de usar a razão, né? De usar a questão de dizer, poxa, a pessoa está nervosa, mas tudo bem, eu vou ficar na minha, eu vou ouvir um pouco mais, tomar um copo de água ali para não falar bobagem, enfim. Ou se eu estou num ambiente que eu sei que vou sair, né? Enfim, vou esfriar a cabeça, depois a gente pode voltar. Tudo é um treino. Então, eu acho que assim, a gente querer mudar também, a gente tem que entender que a natureza não dá salto, né? Então a gente precisa aprender a ter essa paciência, a fazer esse treino para a gente buscar essa transformação. E entender que essas pessoas que estão, né? Se eu convivo com um bando de gente que é orgulhoso e tudo mais, é porque eu preciso trabalhar a humildade em mim. Eu preciso ser mais humilde. Eu preciso, às vezes, ser mais paciente, ser mais tolerante. Então, quando eu começo a caminhar dessa forma, as coisas começam a ficar mais fáceis, né? A vida ela começa a ficar mais colorida, né? Então, eu consigo ter uma vida muito mais... os dias são mais tranquilos, né? Porque se você só vê problemas, se você só vê dificuldade, você não consegue superar dentro de você. E você fica preso dentro de um círculo, né, um circuito fechado, né? E aí você só vê dificuldade. Não, peraí, poxa vida, preciso parar. Então às vezes a gente tem que puxar o freio de mão e dizer, peraí, quem é mais importante nesse momento aqui? Sou eu. Se tem uma pessoa que, né, que eu tenho um problema e tudo mais, vamos encontrar um momento, de repente a gente senta, conversa, que às vezes as pessoas passam por uma série de dificuldades, mas está ali sofrendo calado, né? Então, às vezes não é o momento da gente ter a questão de ir lá, faz uma prece antes, pede para Deus abrir ali a mente da pessoa, a espiritualidade envolver ela. Às vezes numa conversinha ali que a gente tem, enfim, num bate-papo, eu consigo expor a minha dificuldade, eu consigo colocar o meu ponto de vista, a pessoa começa a entender. Se não entender também, não tem problema, num outro momento, né, um exemplo e tudo mais, a gente vai transformando as pessoas e a gente vai mudando. Mas é importante também a gente falar, né? É importante saber ouvir, mas também saber falar, né? E o importante também é a gente não esperar dos outros, né? Faz o seu melhor e segue em frente. Porque
Porque às vezes a gente fica pensando, eu ajudei fulano, agora eu precisei e fulano não me ajudou. Porque Beltrano, quando eu ajudei, o Beltrano falava comigo, agora que ele está numa situação melhor, ele nem olha para mim. A gente fica esperando que os outros nos agradeçam pelas vezes que a gente esteve do lado, que a gente ajudou, ou de uma forma material, ou com uma conversa, com apoio, e a gente fica esperando esse pagamento, né? E a gente tem que simplesmente faz e continua a caminhada. Porque a nossa obrigação aqui na Terra é espalhar onde nós estivermos sementes do bem, né? Então, a gente planta e segue, porque a colheita vai seguir, né? Então, se a gente plantou o bem, é o bem que a gente vai receber. Se a gente plantou o mal, é o mal que a gente vai receber. Essa lei universal do universo, que é de a gente receber tudo aquilo que a gente joga para o universo, ela é certa para todas as criaturas, né? Para todos, não existe um melhor, outro pior. Se a pessoa está seguindo em frente feliz, com coisas boas, é porque ela está plantando coisas boas na sua vida, né? Então é uma responsabilidade nossa escolhermos as sementes que nós vamos jogar pelo nosso caminho. Porque não adianta a gente chegar lá no finalzinho, né? Olhar para trás e falar assim, nossa, fiz tanta coisa e não recebi nada. Será que realmente eu fiz ou eu achei que eu fiz, né? Então, é saber, ter a consciência dos seus passos aqui na Terra, é ser responsável pela sua jornada. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa encarnação. Não é o fulano que fez eu ficar com raiva, não é o fulano que me prejudicou, não é o outro. Eu só vou receber aquilo que eu quero. Então, se eu colocar dentro de mim, não, eu estou seguindo o meu caminho no bem, eu não vou sentir ódio, eu não vou sentir raiva, não vai ser isso que vai morar no meu coração e não vai ser isso que vai voltar para mim. Né? A responsabilidade pelos nossos passos são nossos, não é da outra pessoa. A gente tem que parar de terceirizar a nossa vida, terceirizar a nossa felicidade, o nosso adiantamento, né? Que a gente fala que a gente não faz por causa dos outros, não é o outro, sou eu mesmo, né? Sim, e aí você tocou num ponto que eu acho que é importante também, que às vezes as pessoas confundem caridade com troca, né? Então eu faço uma coisa pelo outro, né, esperando alguma coisa em troca, né? E aí a questão 886 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, né? Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, né? E aí eles respondem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? Então, quer dizer, a caridade, eu acho que é a mãe de todas as virtudes, né? Então, eu sou benevolente, então eu sou bom com as outras pessoas, eu tenho empatia com as outras pessoas, eu sou indulgente, né? Então eu tenho uma tolerância, né? Eu não vou lá, por exemplo, a pessoa fez alguma coisa, eu devolvo na mesma moeda, ou coloco, enfim, algum tipo de castigo. E eu aprendo também a perdoar. E perdoar muitas vezes se calar. Então, quando eu faço uma coisa por caridade, eu não preciso esperar absolutamente nada em troca, né? Eu estou fazendo aquilo como uma necessidade que meu espírito imortal tem de evoluir, de crescer. É coisa que a gente está muitas vezes jogando ali para o universo, como você falou, né? Então, eu faço o bem, eu colho o bem, né? Mas não que... Tem muita gente que fala, porque o espírito então faz as coisas com uma troca, né? Ele vai lá fazer o bem porque ele sabe que vai receber, né? Mas não, a gente faz como uma necessidade, uma importância que a gente entende, como eu falei lá no começo da educação moral, que a gente precisa ter para formar o nosso caráter, disso, de dizer, olha, não importa se é uma pessoa boa, se não é, se é uma pessoa que eu gosto ou não. Ou às vezes, por exemplo, eu trabalho com uma pessoa e, enfim, acontece alguma coisa e eu tenho a oportunidade de dizer a verdade e isentar aquela pessoa, ou de ir lá, enfim, se eu não gosto dela, vou jogar mais uma pá de terra na cabeça dela para afundar ela, né? Então, quer dizer, é o momento do me chamamento de dizer, não, eu vou falar a verdade, eu vou falar o correto. Se não importa, né, se eu gosto ou não da pessoa, mas o correto foi isso, né? É também, às vezes a gente joga isso também muito longe, né, de dizer, porque o político, porque fulano e não sei o quê, mas será que a gente também não de certa forma, não age dessa forma nas pequenas coisas, né? Ou quando a gente tem se a gente sabe que o mal impera no planeta Terra, né? Eu não vou ser mal, eu vou tentar ser melhor, eu vou mudar, né?
Eu vou buscar dentro de mim uma vontade, uma força de mudar. Então Jesus lá, quando ele começou a chamar os apóstolos para seguir ele chamou pelo amor. É esse chamamento que Jesus nos faz, de começar a praticar pelo amor, né? Se a pessoa errou, pode ser que no passado muito distante nós fôssemos amigos, né? Então, como eu disse, né, o ódio foi o amor que adoeceu. Então vamos trabalhar esse amor, vamos converter esse ódio em amor de novo. Se não nessa existência, numa próxima, mas que eu possa fazer isso dentro de mim. Porque às vezes a gente fala, mas eu fui lá e pedi perdão para outra pessoa e a pessoa não me perdoou. Tudo bem, você fez a sua parte, né? Então, você já trabalhou isso em você. A outra pessoa é com Deus, né? Então, busque mudar, né? Como Jesus disse, né? Vai e não peques mais, né? Então, não erre, vai em frente, siga a sua vida, né? Rompa esse grilhão que te prende com esse problema, né? Com essa pessoa, enfim. Mude a sua vida, né? Comece a fazer coisas boas agora, plante coisas boas agora, para você poder ter uma vida mais tranquila, né? Então, eu acho que a grande questão é essa, é aprender que a caridade você faz, seja ela uma caridade de doar alguma coisa, ou de ouvir alguém, ou de ser bom, enfim, e não esperar nada em troca, não importa. Se de repente não aconteceu, então até um chamamento para você falar, opa, poxa vida, é verdade, a caridade é isso mesmo, e enfim, eu preciso ser paciente e tolerante. É isso mesmo. Kleber, eu queria ler esse trecho para a gente encerrar, porque a gente já está em cima da hora. E é um texto, esse texto do Emmanuel é um texto tão bonito que a gente passeou nele por fora, assim. Eu acho que para encerrar seria bem interessante. Você quer que eu leia ou você quer ler? Pode ler se você quiser. Tá bom, então. Eu leio, daí depois você já faz as vibrações em seguida, tá bom? Enquanto Legal. eu leio, se vocês quiserem pegar uma garrafinha de água para fluidificar, que durante as vibrações a equipe espiritual fluidifica a aguinha de cada um de vocês, ainda tem um tempinho, né, Kleber? Sim, com Então certeza. vamos lá. Não te canses. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou-se o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparava o voo feliz. O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se, sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo, que o purificava e o engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje não te compreende, a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desespere e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançará a divina colheita se caminhares para adiante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Bonito, né? Muito Então essa é a bacana. nossa caminhada, né? Vão ter momentos difíceis, momentos fáceis, mas que a gente possa lembrar que todos esses momentos são importantes para o nosso crescimento. É isso aí. Posso então partir para os encerramentos? Pode, sempre que se deixar, a gente vai fazer uma live de 2 horas aqui Com e a certeza. gente não vai, o Instagram não vai deixar, vai derrubar a gente, que o assunto é tão bom, né, Kleber? Com certeza. Tem assunto aí para falar mais de hora. Bom, É legal. verdade. Então, nesse instante, que muito
recebemos aqui da palavra, agradecemos a espiritualidade, aos bons espíritos que próximos a nós estão. E nós que muito recebemos, que possamos doar, que possamos vibrar pelo planeta Terra, que passa por um momento tão conturbado e difícil. Vibremos pelo nosso país, o Brasil, pelos nossos governantes, que os benfeitores possam envolvê-los em muita luz, para que toda essa névoa, toda essa dúvida se dissipe. Rogamos pela nossa cidade, Cotia, e em todos os lugares, onde quer que haja uma alma, encarnada ou não, necessitando de luz, que esses espíritos abnegados, espíritos de luz, possam levar até eles paz, serenidade, harmonia, tranquilidade. Onde quer que haja alguém necessitando de amor, de compreensão, de paciência, que esses amigos benfeitores possam envolvê-los em muita luz e muita paz. Mentalizemos os nossos familiares, os nossos amigos, que esses bons espíritos também possam envolvê-los em muita paz. Se houver algum adversário, alguém que a gente infelizmente tenha alguma contenda, algum problema, que nós possamos também mentalizá-los, aprendendo a amar, perdoar, respeitar. Que possamos trabalhar dentro de nós a paciência, a humildade, para entender e abençoar e encarar essas pessoas em muita luz e muita paz. Pedimos, Pai, que a nossa água nesse instante possa ser fluidificada, que ela possa receber o remédio necessário para a cura do nosso espírito imortal, que essa água possa ser fluidificada e possa nos trazer a paz, o entendimento, a confiança e a fé no futuro, Pai. Agora rogamos por nós, que nesse instante uma chuva de pétalas de flores caem dos céus e ao contato com o nosso corpo se transformam em pétalas de luz, de amor, de energia, que nos tranquiliza o espírito, que traz paz, serenidade e amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Clever, obrigada por estar conosco hoje. Foi muito bom dividir esse momento com você. Foi um momento de grande aprendizado. Obrigada por estar conosco na tarde de hoje mesmo. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço aí e deixo aí, se precisar qualquer coisa, a gente está à disposição. É realmente muito bom e um aprendizado muito grande para a gente também. Fico muito feliz aí em poder estar com vocês aí. Tudo de bom para vocês. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco hoje. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Aqueles que vão assistir depois a gravação, que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. E no próximo sábado estaremos de novo com a nossa palestra aqui, do Esperança. E às 18 horas eu estou aqui com vocês de novo para a nossa leitura do Joana de Ângeles. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Clever. Fica com Deus. Tchau, gente. Tudo de bom.